Olá, está no ar mais um programa Vereador em Ação. Agora teremos uma série de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Nova Friburgo. E o primeiro é o presidente da Câmara, Márcio Damasio. Hoje eu vou conversar com o presidente da Câmara, Márcio Damasio. Olá, presidente. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho da Câmara nesse primeiro semestre? Olá, Fernanda. Também quero dar a minha saudação aos telespectadores, às pessoas que nos assistem nesse momento. É uma grande oportunidade de podermos fazer uma prestação de conta desse primeiro semestre do nosso mandato e, muito especial, ali na presidência da Câmara, né? Eu faço uma avaliação bastante positiva com relação à Câmara Municipal. Nós hoje temos uma Câmara bastante dinâmica, né? São 21 vereadores e a gente procura pautar ali pela transparência, sempre deixando os vereadores bem à vontade para que todos possam ter igualdade na participação e, enfim, fazer as suas indicações, as suas colocações, os seus projetos. E nós viemos desempenhando um papel que, ao meu ponto de vista, é o verdadeiro papel do vereador. Que papel é esse? Papel de legislar pela nossa cidade, papel de apoiar os projetos de interesse da população. E eu, na presidência da Câmara, tenho pautado nesse direcionamento, né? A gente sabe perfeitamente que a Casa Legislativa é uma casa de debates, é uma casa onde os vereadores, cada um tem a sua ideia, tem a sua opinião, e o dever, né, o papel ali da presidência é tentar conciliar essas ideias, esses pensamentos, para que, ao resumo disso tudo, nós possamos chegar a um interesse comum, que é beneficiar a nossa população, beneficiar o cidadão. Então, eu acho que é uma avaliação muito positiva. Nós temos desempenhado o papel verdadeiro de uma casa de legislação. Nesse semestre, vimos uma Câmara aberta à população. Essa é a filosofia da gestão Márcio Damasio? Com certeza. A nossa ideia é manter, né, aquela tradição que a Câmara Municipal, todos dizem que é a casa do povo. E realmente nós fomos eleitos pelo voto popular e hoje temos que cumprir com esse papel. E a Câmara, ela está aberta à população, a ouvir a população. Não só o gabinete da presidência, está ali o nosso gabinete aberto para receber as pessoas, e também o gabinete de todos os demais vereadores tem estado à disposição da população. Então, esse é o nosso papel. Prova disso, né, nos últimos dias, nós temos observado aí as manifestações populares que vem acontecendo não só aqui na nossa cidade, mas em todo o país, né, mas principalmente aqui na nossa cidade, as pessoas que levantaram esse movimento popular. E nós, na Câmara Municipal, a presidência da Câmara, em momento algum, fechou as portas para a população. Muito pelo contrário, nós estamos sempre recebendo as pessoas, aquelas pessoas que vêm liderando um grupo aí de manifestantes, e nós estamos sempre ali recebendo, conversando com as pessoas, ouvindo as opiniões, colhendo, né, a opinião de cada um, para que nós possamos chegar ao bem comum, atendendo a solicitação dos manifestantes, né? Já marcamos uma audiência pública ali na Câmara para o dia 2 de agosto, onde nós estaremos ouvindo ali várias pessoas, as suas colocações, e após ouvir essas pessoas, nós possamos fazer uma avaliação de tudo isso e chegar a um bem comum, algo que possa ser de interesse da nossa população, de cada cidadão. Então, a Câmara Municipal, ela cumpre o dever de estar ali aberta à população, ouvindo. Também temos, né, a nossa tribuna livre, que qualquer cidadão que queira participar ali das sessões do Legislativo, ele pode ir, se dirigir até a Secretaria, fazer a sua inscrição para participar na Tribuna Livre, está participando dos debates, junto ali com os vereadores, né? Nós temos meia hora antes de cada sessão, às quinta-feiras, que ela é aberta para que a população, os presidentes de associações,
enfim, as lideranças, qualquer cidadão que queira participar, a Câmara está prontamente aberta para ouvir a opinião de todos que tenham interesse de participar junto com os demais vereadores. Entendi. E, segundo o senhor, nesse primeiro semestre tivemos uma Câmara unida, com um único objetivo: melhorias para a população friburguense, é isso mesmo? A gente faz uma avaliação perfeitamente que nós temos que saber muito bem que é uma casa de debates, são 21 vereadores, cada um tem a sua colocação, cada um tem a sua ideia. Nós temos vereadores que se dizem da base governista, tem vereadores que se dizem ser de oposição, mas o objetivo, o trabalho ali da presidência é tentar conciliar para que todos os vereadores eles possam, ao final de cada debate, ao final de cada discussão, ao final de cada apresentação de projetos, nós possamos realmente chegar a um entendimento de um bem comum, que é atender às reivindicações da população, é contribuir para a melhoria do nosso município. Que contribuição pode ser essa? Apoiando não só os projetos apresentados pelos vereadores, mas também apoiando os projetos que é encaminhado pelo executivo da nossa cidade, é encaminhado pelo prefeito, àquela casa. Então, a gente discutindo, mesmo em determinados momentos, apresenta-se alguma emenda, mas sempre para melhoria, para aperfeiçoamento de cada projeto. Enfim, esse é o nosso papel, é o nosso trabalho, e eu posso fazer uma avaliação que nesse período desse primeiro semestre, a Câmara ela sempre teve um consenso ali em todas as votações, praticamente todas as votações, todos os projetos, nós tivemos aprovação por unanimidade por todos os vereadores. Então, uma avaliação muito positiva, uma Câmara muito dinâmica, uma Câmara participativa, e eu acho que estamos conduzindo muito bem o nosso mandato. Com certeza. Agora nós vamos comentar sobre o projeto de lei apresentado pelo senhor, que visa beneficiar a população de baixa renda. A criação de um escritório de engenharia pública gratuita, de forma que o senhor recebeu, que forma que o senhor recebeu esse escritório, que é de grande importância? Veja bem, é um projeto de indicação legislativa, até porque a gente sabe perfeitamente que esse projeto ele tem que partir diretamente do Executivo, mas o nosso papel é nós darmos as diretrizes, assim que nós temos a ideia, também darmos diretrizes e solicitar ao Executivo para que ele possa estar executando esse projeto. Então, diante de um cenário que a gente vem observando na nossa cidade, no nosso município, a gente vem observando muitas das vezes um crescimento na nossa cidade, um crescimento sem um planejamento, e muitas das vezes as pessoas não têm nem condição de ter um engenheiro, de realizar um projeto na sua construção, no seu imóvel. Então, diante desse fato, eu propus esse projeto de indicação legislativa, solicitando para que possa ser criado no nosso município um escritório de engenharia pública, para que as pessoas menos favorecidas elas possam ter acesso a esse escritório e ter alguém para gerenciar todo o trabalho quando se vai se construir uma obra, para que possa ser bem orientado. Para que essa orientação? Para que no futuro nós possamos evitar que venha acontecer algo pior, as pessoas construir em lugar irregular, que possa ser área de risco. Então, ter uma orientação. Este projeto que apresentei lá na Câmara, aprovado por unanimidade naquela casa, foi encaminhado ao Executivo, e eu acredito que dentro das possibilidades que o prefeito analisar esse projeto, eu tenho certeza que poderá ser colocado em prática e estará beneficiando muitas e muitas pessoas da nossa cidade com relação a esse planejamento em construção e no crescimento da nossa cidade. Márcio, nesse primeiro período, a Câmara tem recebido várias concessionárias de transporte, águas. O porquê disso? Veja bem, eu acho que isso é um trabalho minucioso que a Câmara tem feito ao longo desse período
né, desse primeiro semestre, um trabalho também muito dedicado das comissões existentes ali na Câmara, né? E também uma solicitação da população. Então é o nosso dever, a gente tem levado ali à Câmara, são propostas das comissões, tem levado as empresas de transportes, ouvimos a empresa de transportes, ouvimos a empresa de água e esgoto da nossa cidade e ainda está proposto ainda várias audiências daqui por diante, né? Estaremos ouvindo a empresa que faz a coleta do lixo, também a Energisa, a empresa que fornece energia ao nosso município. Esse é um trabalho das comissões internas da Câmara, né, que são compostas por vários vereadores, que vem desempenhando um papel excelente. Eu quero destacar aqui, fazer um destaque, né, e ressaltar isso aqui, o papel das comissões, desses vereadores que compõem as comissões internas da Câmara, tem feito um papel excelente, um papel de motivação, trazendo o interesse da população e juntando, pelo outro lado, as concessionárias que prestam serviço ao nosso município. Então, essas comissões têm realizado essas audiências sempre com apoio da presidência, com apoio de todos os vereadores, e isso tem sido de grande importância. Tivemos também audiências com o secretário de Saúde, audiência com o secretário de Educação. Então, quer dizer, a gente recebeu também o prefeito ali na Câmara, fazendo as suas colocações, passando um relatório. Esse é o papel da Câmara, né? E temos ouvido a todos, fazendo esse trabalho de ouvir as concessionárias e, diante disso aí, a gente vai elaborando um plano que possamos contribuir para algo melhor na nossa cidade. Presidente, e os projetos para esse segundo semestre? Bem, o nosso posicionamento é dar continuidade, né, ao trabalho que a gente vem realizando. Nós acabamos de receber ali na Câmara, nessa sessão do dia 16, a posse dos jovens vereadores, um projeto da Câmara Jovem, projeto esse que foi aprovado ali na Câmara, me parece que em 2006, uma proposta do vereador Marcelo Verli e, na época, também do vereador Rogério Cabral, que hoje é o atual prefeito. Quando foi vereador, ele apresentou esse projeto junto com o vereador Marcelo Verli. E na legislatura passada, o ex-presidente, o Luciano Faria, ele implantou o projeto da Câmara Jovem e agora, na nossa gestão, eu, na presidência da Câmara, estou dando continuidade, prosseguimento a esse projeto de grande importância. Importância que a gente vê nos jovens, que são jovens de todos a rede de ensino do nosso município, não só da rede pública, mas também da rede privada, dos colégios particulares, né? E eles participam apresentando os seus projetos, né? As suas colocações, e diante disso aí a gente também percebe que vai se destacando novas lideranças, né? É um projeto que tende a implantar na mente dos jovens, dos alunos, desses jovens vereadores, o real papel do vereador, né? Saber distinguir ali, separar os poderes, né? Poder legislativo, o poder executivo. Então, é um projeto que vem abrindo, podemos dizer assim, um espaço muito grande para que possam surgir novas lideranças na nossa cidade e para que os jovens também venham a tomar gosto, né, pela política, por apresentar algo de bom para a nossa cidade, para a nossa população. Então, nós vamos dar prosseguimento a esse projeto da Câmara Jovem. Também temos já a proposta que já está em andamento de realizarmos o primeiro concurso literário da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Também é um projeto da nossa gestão, algo que vamos implantar, né, e com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, nós vamos realizar, tenho certeza que
apesar de ser o primeiro concurso literário da Câmara Municipal, eu acho que um grande evento ali na Câmara, onde as pessoas já estão fazendo as suas inscrições, né, para participar deste concurso literário. As pessoas estarão apresentando as suas poesias, os seus contos, enfim, tudo aquilo que cabe dentro de um concurso literário. Nós vamos realizar este grande evento na Câmara Municipal. Esses são os projetos e, além do mais, continuar apoiando os projetos do Executivo, aquilo que é de grande interesse da nossa cidade, e vários vereadores estarão apresentando os seus projetos. Também cabe aqui ressaltar que todos os projetos, o andamento da casa está tudo em dia, nós não temos nada atrasado na nossa pauta, nós estamos trabalhando, né, as comissões ali. A Comissão de Constituição e Justiça está sempre dando análise aos projetos, analisando, e os projetos estão entrando em tempo hábil na pauta para ser votado, e a Câmara tem feito o trabalho que deve ser feito. Não temos nada em atraso, estamos com a nossa pauta em dia, enfim, vamos dar continuidade a esse trabalho. Para finalizar, gostaria que o senhor lembrasse a população que, apesar do recesso, os vereadores continuam trabalhando, é isso mesmo? É verdade. Nós temos esse recesso, né, que inicia no dia 17 e vai até o dia 1º de agosto. É um recesso que ele consta no regimento interno, consta na lei orgânica do nosso município, mas cabe aqui ressaltar que é um recesso das sessões plenárias. E isso não quer dizer que os vereadores deixam de trabalhar, muito pelo contrário. Os gabinetes dos vereadores, eles estarão abertos para receber a população, a Câmara estará com seu funcionamento normal e os vereadores estarão trabalhando normalmente, né? A única coisa que nós não iremos realizar são as sessões plenárias nesse período do dia 17 ao dia 30 de agosto, na verdade, porque no dia 1º nós já temos a primeira sessão já na ordem do dia para ser realizada no dia 1º de agosto. Né? Então, quer dizer, é um recesso de sessão plenária. Os gabinetes funcionam normalmente, a Câmara também funciona normalmente. Então, presidente, eu gostaria que o senhor convidasse a todos para assistirem essa série de entrevistas. É verdade, nós estamos aqui abrindo, né, essa série de entrevistas com os vereadores e, tendo em vista nós não termos as sessões plenárias, nós estamos agora aproveitando esse espaço da TV Câmara e cada vereador ele estará vindo aqui fazendo a sua prestação de conta, falando de todos os acontecimentos nesse primeiro semestre. Então eu gostaria de convidar a toda a população que nos assiste, que possam assistir às entrevistas com todos os demais vereadores que estarão nesse período fazendo aqui as suas entrevistas e fazendo a sua prestação de conta, né, dos mandatos. Muito obrigada, presidente, e até a próxima. Estamos recebendo aqui hoje a mesa diretora do projeto Câmara Jovem 2013. Primeiro eu queria que vocês se apresentassem com o nome, a escola e a função diretora. Eu sou a Sandra Vitória, sou do Colégio Nossa Senhora das Dores e sou a presidente da Câmara Jovem. Eu sou Júlia Queiroz Damasio, sou do Cefa Realberto I e sou a vice-presidente da Câmara Jovem. Eu sou Esther Rocha Erdi, sou do Colégio Municipal Rui Barbosa e sou segunda vice-presidente da mesa diretora do Câmara Jovem. Eu sou Iago da Silva Rezende, sou do Colégio Dr. Dante Magliano e sou o secretário, primeiro secretário. Meu nome é Juliana Reis Amorim, sou do Colégio Municipal Tiradentes e sou a segunda secretária. Como foi essa eleição para a mesa diretora? A gente teve uma sessão na Câmara, onde que os interessados se candidataram e entre nós mesmos nós votamos e decidimos qual seria a mesa diretora. Por que vocês se inscreveram no projeto Câmara Jovem? Eu resolvi me inscrever no projeto, pois acho esse projeto muito interessante, que ele pode ajudar os jovens a entender a política de outro modo. Eu resolvi participar do projeto porque eu sempre quis participar de forma mais ativa da política. Eu já tinha um interesse em participar da política e eu achei que esse projeto foi uma boa oportunidade de eu poder estar me engajando nesse meio.
Eu resolvi me inscrever no projeto por incentivo de amigos da escola e pela diretora que me incentivou a fazer o projeto, a entrar no projeto. Eu quis entrar no projeto por causa que a minha mãe já se elegeu para vereadora e achei muito interessante como já convivi um pouco com isso. Minha diretora me indicou também. Yes. Eu resolvi participar do projeto através do incentivo do colégio e também porque eu queria ver como melhora o trabalho que é feito por parte da Câmara. Tá. E como foi o processo de escolha na escola de cada um de vocês? Bem, os meus professores, durante o conselho de classe, me indicaram para participar do projeto e o meu diretor me chamou para participar. Na minha escola, o diretor foi na sala, convidou alguns alunos, só que eles não puderam, aí a professora me indicou. Na minha foi uma breve votação e como eu fiquei com o maior número de votos, eu vim para a Câmara Jovem. Na minha escola, foram os professores que indicaram e o meu diretor me chamou para participar do projeto. Eu achei interessante, uma boa chance de participar mais ativamente da política e resolvi entrar. Na minha escola houve uma pequena eleição e tinha eu e mais uma vereadora e no final resolveu enviar as duas e a gente está participando. Entendi. E já mudou a visão que vocês tinham antes sobre o trabalho dos vereadores e o que realmente é? Sim, já mudou bastante. Porque antes eu achava que todos os vereadores eram corruptos e agora não. Agora eu estou entendendo, eu estou vendo que, na verdade, não é tudo o que a gente imaginava, que a gente pensava. É muito diferente. A gente agora está vivendo isso. Mudou bastante, porque como o Iago disse, eu também achava que os vereadores eram corruptos e tal. Só que como eu estou agora convivendo no meio deles e estou conhecendo como é o trabalho deles, mudou o ponto de vista inteiro. Eu achava que o trabalho dos vereadores era bem mais fácil do que realmente é. Eu vi que tem um processo burocrático muito maior do que a maioria das pessoas imagina. E assim, eles fazem ainda assim de tudo para ajudar a nossa sociedade. Eu acho que depois desse projeto, ele pode assim, me mostrar de uma forma mais ampla como é realmente o que os vereadores fazem e que, tipo, nada é tão fácil assim como a gente pensa que é. Bem, agora eu estou tendo a oportunidade de ver mais amplamente como realmente funciona a parte interna do Legislativo e o projeto ainda está no começo, a gente ainda está conhecendo, mas já mudou bastante coisa e agora, como a gente está vivendo isso, é uma visão totalmente diferente, é outro ponto de vista. Já mudou a visão que vocês tinham antes da Câmara de Vereadores e agora o que realmente é? Mudou sim, porque antes eu achava que era um processo muito mais fácil de ser realizado os projetos e as leis. E agora eu vi que tem muito mais burocracia do que a gente consegue ver quando a gente está do lado de fora. Estando lá dentro, muda totalmente a nossa visão. Mudou sim, é o que ela falou. Eu também achava que era uma coisa mais fácil, só que eu, participando desse projeto, pude ver que é uma coisa muito mais difícil do que a gente acha. Eles têm muito mais trabalho para poder desenvolver as coisas na cidade do que antes eu achava. Bem, agora eu posso estar vendo de um ponto de vista diferente, porque agora a gente está vivendo isso. Então, do ponto de vista interno, é uma outra visão, tem muito mais burocracia, é uma coisa muito mais complicada. Mas como o projeto ainda está no começo, a gente ainda está entendendo como funciona, mas já mudou bastante. Me fale um pouquinho sobre o projeto de vocês. Bem, o meu projeto é sobre meio ambiente. Eu propus que o Rio Bengalas fosse margeado de cerejeiras, porque as árvores que tinham na beira do rio foram cortadas, e a cerejeira é uma muda barata, ela não tem grandes protuberâncias das raízes, então é indicada para solo urbano, e assim também poderia promover a integração dos jovens e estudantes com o meio ambiente, porque a ideia seria que eles ajudassem no plantio dessas árvores ao redor do rio. Elas são árvores lindas, que têm floração durante o inverno, que já é uma estação de alta temporada para a nossa cidade. Então, se tornaria um ponto turístico, ajudando o meio ambiente e ainda tirando essa visão que muitas pessoas têm de vilão do rio, devido à tragédia que teve em 2011. O meu projeto
é uma indicação legislativa sobre uma quadra de esportes, pois eu moro na região rural e eu acho que os jovens de lá precisam de novas atividades. Eu achei uma boa tentar fazer esse projeto sobre a quadra de esportes, pois seria uma nova atividade para os jovens de lá. O meu projeto é sobre ciclovias, que ajudariam a diminuir o número de carros na cidade, ajudando a diminuir a poluição do ar. E também o número de carros diminuiria o trânsito que a gente vê na nossa cidade. E também ajudaria na saúde da população, pois incentivaria o uso de bicicletas. O meu projeto é que a gente precisa de ter um zelador na escola, porque muitas escolas, como a minha, ela pode ter cadeiras quebradas, portões, qualquer coisa quebradas, e a gente necessita de uma pessoa que faz tudo, faz tudo. Até para colocar um quadro, desde consertar uma porta, trocar uma lâmpada, a gente necessita de tudo isso dentro de uma escola. O meu foi sobre a educação, porque meu colégio necessita de professores e materiais didáticos. E como não é só o meu colégio que precisa disso, eu quis fazer este projeto de lei para o município inteiro. Uhum. Tá, e alguém aqui vai querer ser político? Bem, há uma possibilidade de eu querer, talvez, continuar, porque eu já tinha essa visão de querer participar ativamente da política, porque é a política que muda um país. Então, esse projeto foi uma ótima oportunidade de eu poder estar me enganjando e me iniciando nesse meio. Então, há uma possibilidade de eu continuar nesse meio. Eu talvez sim, pois esse projeto está se iniciando agora e eu ainda vou ver como que é. E se for uma coisa assim que eu acho legal, eu vou participar. Não. Eu ainda não pensei muito nisso, eu não sei ainda qual profissão eu vou seguir, mas não deixa de ser uma possibilidade. Eu acho que é muito cedo para a gente já pensar assim se a gente vai ser político ou não, porque ainda a gente está vivendo isso, né? A gente está começando agora para decidir se já é isso mesmo que a gente quer ou não. Como o Iago falou, é verdade, é muito cedo para decidir isso, só que para mim, provavelmente, eu não seguirei isto porque eu quero uma coisa nova, eu não quero isso para a minha vida. Estamos finalizando e quem quiser passar uma mensagem para os telespectadores, fiquem à vontade. Bom, eu espero que com esse projeto da Câmara Jovem nós conseguimos fazer alguma coisa realmente importante para a nossa cidade, pois essa é uma grande chance para nós, jovens vereadores, de ajudarmos mais diretamente a nossa cidade. Bem, eu quero pedir aos jovens que se interessem pela política, porque a política é uma coisa muito interessante para a sociedade, é ela que governa e que muda um país, e também às autoridades que deem atenção aos nossos projetos, às nossas colocações, às nossas ideias, porque é um processo burocrático muito grande para os nossos projetos serem aprovados. Tem que ser aprovado pela gente, depois pelos reais vereadores, ir para o legislativo, voltar. Então, que eles realmente deem atenção aos nossos projetos, porque nós temos ótimas ideias, nós estamos representando uma comunidade, estamos representando os jovens, e a gente realmente tem que ter atenção. Obrigada, pessoal, parabéns pela posse e até a próxima. Agora nós vamos conversar com o vereador Cláudio Damião. Olá, Cláudio. Olá, Fernanda. Nós já vamos conversar. A população reclama muito sobre os serviços prestados das concessionárias. Existe uma fiscalização da parte do município aos contratados? Olha, na verdade, deveria ocorrer a fiscalização, né? Em 2009, o prefeito Heródoto baixou um decreto determinando que a Autarquia Municipal de Águas, a antiga AMAI, fosse a encarregada de acompanhar e fiscalizar todos os contratos de concessão no município, seja de lixo, de água, esgoto, de transporte público. Mas essa autarquia não cumpre esse papel. Lamentavelmente, a população está desassistida nesse quesito. Não há um órgão do município encarregado, aliás, encarregado ele está, mas executando esta tarefa. E muita coisa acaba desaguando na Câmara. Nós, vereadores, somos muito cobrados para uma tarefa que não é nossa. Nós não temos a competência de emitir uma multa, de obrigar a concessionária a cumprir determinadas questões contratuais. O que a gente faz é denunciar, levar ao conhecimento do prefeito, mas há uma fragilidade muito grande nesse processo, porque todos os contratos
constam deles responsabilidades mútuas. O município tem determinada parte de responsabilidade e a concessionária uma outra tantas responsabilidades estabelecidas contratualmente. E não são cumpridas, em alguns casos, de ambos os lados. O município por não fiscalizar e as concessionárias, em alguns casos, por não fornecer o serviço de acordo com aquilo que foi contratado. Então tem uma lacuna aí que precisa ser corrigida e preenchida a bem do interesse da população, né? Que nessa corrente é o elo mais frágil. Então nós teríamos que, efetivamente, exigir do município uma ferramenta forte, uma autarquia forte, um órgão fiscalizador forte e eficiente para garantir que a empresa contratada execute aquilo para a qual ela é paga, né? Servindo a população adequadamente. E também tem um espaço de denúncia, de reclamação, uma ouvidoria que efetivamente funcione, para a população ter a sua reclamação direcionada e as soluções posteriormente apresentadas. O município sediará a Conferência Estadual de Educação. Como o senhor analisa a questão pública da educação? Olha, o fato de um município sediar a Conferência Estadual de Educação é muito importante. Primeiro que traz os olhares, né, de todo o estado para a cidade de Nova Friburgo, para o município, né, agrega a atenção das pessoas em torno de um problema fundamental, que é a educação. A gente ouve em todos os discursos que a educação é prioridade, que temos que avançar no processo de oferecer educação de qualidade, mas muita coisa fica perdida entre o discurso e a ação, entre o discurso político e a prática política. Eu acho que a gente tem uma enorme lacuna a ser preenchida. Embora o município destine recursos além daquilo que está previsto na lei, né, ele tem uma obrigação com a educação de complementar até 30% da sua receita própria, né? O município tem complementado com até 30% da sua receita própria, ele está na obrigação de 25%, mas em média ele tem oferecido 30%. Esse valor, embora ele esteja acima da média do mínimo necessário e obrigatório por lei, isso não tem sido suficiente. Nós temos vivido uma crise educacional em Nova Friburgo. Não vai aqui uma crítica pessoal a nenhum secretário, não é absolutamente isso. São problemas que nós temos que enfrentar e solucionar. Eu, particularmente, tenho visitado escolas em que encontrei numa delas a ausência de 5 professores. Uma escola com 300 alunos e uma falta de 5 profissionais naquela escola. Então, nós temos aí um déficit na formação desses estudantes, e não é uma única escola, nós temos várias escolas passando por esse processo. Isso me preocupa profundamente. Imagine essa criança, ao final de um ano letivo, como é que foi a formação dela, tendo 5 professores a menos em cada escola, né? Ou em diversas escolas. É uma coisa inimaginável e eu não encontrei por parte da secretaria, da prefeitura, uma resposta de como vai ser suprida essa deficiência, essa carência na formação desses estudantes. Então isso para mim é um ponto extremamente grave. Outras questões vêm sendo tratadas e analisadas e que eu considero que são fundamentais. Por exemplo, a gente apresentei um projeto e conseguimos aprovar, que é a eleição para diretores de escola. A educação ela precisa ser libertadora. Para a educação ser libertadora, os profissionais da educação também têm que ter liberdade, autonomia, estímulo, incentivo, um salário melhor. São um conjunto de ações, né? Mas na medida em que os diretores e dirigentes de escola eram nomeados, e normalmente a classe política acaba interferindo negativamente nisso, porque faz do diretor de escola um apoiador eleitoral, né? Então, na medida em que a gente aprovou a lei, a gente conseguiu dar um passo fundamental para começar uma mudança na consciência dos profissionais, da formação da educação e, sobretudo, na participação dos pais no acompanhamento das escolas aqui no município. Isso se aplica também à creche. Eu entendo que realizar uma conferência pode ser uma forma da gente chamar a atenção para a importância da educação, mas mais do que isso, para a importância da nossa participação no acompanhamento da educação no nosso município. A gente não pode jogar nas costas da escola, nas costas do professor, a responsabilidade única e exclusiva de dar formação para os estudantes. É também e primordialmente da família a obrigação de orientar os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, né, os seus afilhados. É um compromisso familiar. E a escola entra complementarmente a esse processo, no meu ponto de vista. Mas hoje a gente tem um pouco uma inversão de valores. Hoje joga para a escola uma responsabilidade que também é da família. Então, quer dizer, nesse processo a gente vive uma crise dentro do meu ponto de vista, como dizia no início. Faltando professores, poucos servidores, baixos salários,
embora a gente faça uma conferência no município, isso tem que servir como estopim de uma nova dimensão para a educação, para que de fato ela tenha importância, para que de fato ela seja transformadora e para que de fato você tenha uma política para a educação e menos política na educação, porque isso ao invés de ajudar tem atrapalhado. Os passos estão sendo dados, acho que a gente está caminhando positivamente, mas chama atenção mais uma vez, nós temos que corrigir, a Secretaria de Educação precisa, a Prefeitura precisa urgentemente corrigir esse déficit de profissionais na rede educacional. E para isso também apresentar uma recuperação para esses alunos que ficaram aí 70, 80 dias letivos sem aulas. A lei de acesso ainda não está sendo cumprida pelo município. O senhor é autor de leis de transparência. A lei do município, ela é deficiente? Olha, bom, primeiro situar que a lei de acesso é uma lei do governo federal, a lei 12.527 de 2011, que estabelece a obrigação de diversas esferas de poder, né, tanto executivo, legislativo, judiciário, de prestar informações ao cidadão. Então isso já é um avanço enorme. Mas antes da lei de acesso do governo federal, que o município ainda não está cumprindo, eu já tinha aprovado e apresentado na Câmara em 2009 e 2010 foi aprovado, uma lei também de acesso à informação, da obrigação do município informar uma série de questões. Então eu apresentei uma lei voltada para a educação, uma lei voltada para a saúde, uma lei voltada para a estrutura de governo, para o executivo. E essas leis, eu tenho inclusive um manifesto na rua, colhendo assinaturas, pedindo apoio das instituições, e aproveito inclusive para fazer o reforço desse apelo aqui, que as pessoas apoiem essa legislação. São leis de transparência, porque a gente ouve muitas pessoas falarem de transparência, mas a prática da transparência, ela não está sendo uma ferramenta usual dentro do município, né? Então nós temos que construir isso. Para falar dessas leis de transparência, por exemplo, a educação. A gente estava falando da educação, do fato da gente estar aqui sediando uma conferência estadual de educação. É importante que a população conheça a estrutura da educação. Por exemplo, quantas escolas nós temos no município? As pessoas não sabem. Quantos alunos tem nas unidades, né? Digamos que se especifique uma escola aqui no bairro de Olaria. Então vai ter o nome da escola na página da prefeitura, a quantidade de alunos, quantos professores por turma, qual a classificação dessa escola no IDEB. Quer dizer, você passa a conhecer, né, o endereço da escola, o telefone da escola, o acesso por e-mail, você passa a conhecer um pouco dessa estrutura educacional. Se você tem um conjunto das unidades e passa a ter um panorama de todas as unidades, você inclusive como pai, como cidadão, pode acompanhar o desempenho escola por escola e começar a interferir também. Quando essa informação ela é negada, as pessoas ficam distantes e não constroem, não ajudam a construir um cenário diferente. Da mesma forma na saúde. A gente ouve muita reclamação com relação à saúde. A saúde está ruim, a saúde está ruim, a saúde está ruim. Tá, vamos começar a transformar a partir da informação. Quantas unidades de saúde nós temos em Friburgo? Quantas estruturas instaladas no município nós temos? Além do hospital, da maternidade, das unidades básicas, nós não sabemos. Todo mundo sabe que tem um hospital e uma maternidade. E alguns sabem que no bairro onde mora tem uma unidade básica. Mas qual a estrutura da saúde no município? Pouco se sabe, pouco se fala. Quantos profissionais, quantos especialistas, aonde eles estão situados, lotados, né? Se a população passa a ter conhecimento disso, a gente pode ter um panorama da saúde e começar a interferir com políticas para mudar aquilo que a gente considera que está errado. Ou reivindicar no bairro onde a gente mora um melhor atendimento. Porque se você tem um atendimento básico no bairro, você desocupa ou esvazia a porta de entrada do Raul Sertã, que vira um caos. Ali é para emergência. E tudo vira emergência na medida em que a gente não sabe onde buscar socorro. Então, essa lei eu tenho a ideia de que ela seja muito importante. E para a estrutura de executivo, por que nós não podemos saber qual é a estrutura de governo, qual o plano de governo, o projeto de governo? Nós não temos. Quer dizer, todos os candidatos vêm para a eleição e dizem, não, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou reformar. Mas quando ganha a eleição e vai para a função, tudo aquilo que foi dito se torna só promessa. A gente tem que transformar a promessa em meta de governo. O prefeito que ganha a eleição, ele tem que ter no seu plano de governo, as metas de governo têm que estar na internet. Porque a gente sabe que tem um compromisso firmado ali. E ele vai ter 4 anos para deslanchar aquelas metas de governo. Além disso, a gente tem o direito de conhecer as estruturas das secretarias. Quem é o secretário, o subsecretário, quantas pessoas estão envolvidas no trabalho daquela secretaria, né? Então são informações necessárias, são informações primordiais, são informações importantes, que não estão contidas na lei de acesso. Algumas coisas podem estar até interrelacionadas, outras são
específicas do município, né? Eu tive a felicidade de aprovar agora recentemente uma lei que obriga a publicação na página da Prefeitura de todos os decretos e publicações que são feitas no Diário Oficial do município. Então isso é uma forma aberta também de transparência. Você ter conhecimento através da internet, que é uma ferramenta moderna, não desobriga da publicação no Diário Oficial, que é um contrato que tem com o jornal local, né, o jornal Voz da Serra, mas você obriga o município a te oferecer uma segunda alternativa, uma segunda opção, e permanente, que são as informações no Diário Oficial Digital. Assim como eu vinha cobrando, por exemplo, as licitações. Não estava saindo na página da Prefeitura os resultados das licitações. Ora, se eu sou um fiscal e todo cidadão tem o direito de ser e até a obrigação de ser um fiscal dos poderes, como que ele vai fiscalizar se ele não sabe o resultado de uma licitação, de um processo de contratação, de um processo de compra, se os preços estão compatíveis ou não? Essa ausência de informação, do meu ponto de vista, é temerário para a iniciativa pública, né? Se você faz isso na vida privada é uma coisa, particular você faz o que você quer. Mas para o que é público tem que ter espaço de informação permanente. E a mesma forma eu acho que a gente tem que aplicar no Legislativo, né? A Câmara também tem que ter um processo constante e permanente de transparência. Daí eu apresentei um projeto chamado de STL, que é Sistema de Transparência Legislativo. Eu apresentei isso nos 4 anos anteriores, quando fui vereador. O projeto não foi adiante. Eu retomei o projeto, estou apresentando ele novamente. Eu tenho muita esperança que a Câmara agora, de repente, mais amadurecida, né, com todas essas questões que envolvem agora o debate nacional, definitivamente aprove. Assim como eu acho também que a gente tem que aprovar definitivamente a questão do nepotismo. Isso tem que acabar, nós não podemos ter, e eu já apresentei isso também na legislatura passada, a Câmara não votou, o que é temerário, a Câmara não discutiu os temas que são relevantes, e a gente agora aprovar uma legislação que acabe definitivamente com essa questão de emprego de parentes nos poderes, né? Seja poder legislativo ou executivo. A Câmara tem dado o seu exemplo, a gente espera que o executivo também cumpra esse papel. Não precisaria nem de lei, né? Eu acho que a gente podia ter isso de uma outra forma, mas como as coisas não funcionam às vezes por vontade particular, por iniciativa individual, a gente é obrigado a aplicar através da lei. E uma outra questão também que eu acho importante, que precisa ser de conhecimento público, eu apresentei e aprovei na legislatura passada a ficha limpa para os cargos de secretário, de diretor, de superintendente que são ocupados no município, né? Não estou aqui fazendo julgamento com relação a ninguém, mas o prefeito fica obrigado, isso já é lei, já está aprovado, a que todos os cargos sejam ocupados por pessoas que não tenham processos e condenações contra si. Às vezes o processo está tramitando, não é uma condenação, vá lá. Mas pessoas com um processo que tenha tramitado e tenham sido condenados não devem, não podem, por lei, uma iniciativa municipal, não é uma questão federal, a gente saiu na frente com relação a isso, ocuparem cargos públicos. Entendi. Agora, vereador, existe uma lei para castração de animais. O que será feito para mesmo entrar em vigor? Olha, essa lei é uma lei muito importante, né? Às vezes a gente olha as questões sobre um aspecto preconceituoso, diria assim. Algumas pessoas falam, poxa, mas a gente está com tanto problema na saúde e você está preocupado com castração de animais? Quer dizer, primeiro que é uma insensibilidade com os animais, né? Em primeiro lugar, nós temos que ter sensibilidade porque os animais são nossos companheiros de longa data. Historicamente, o ser humano sempre teve o convívio de animais, seja de cães, de gatos, de cavalos, né? E muito proximamente dos cães e gatos, né? Quase todo mundo tem um cachorro em casa, né? Quase todo mundo, e muita gente tem gato em casa, então é um carinho, uma atenção, um cuidado muito especial. É uma relação já quase que humana, né, entre o animal e a criatura. Só que muita gente não tem o trato, o zelo, o cuidado, abandona, põe na rua, maltrata, tortura, mantém preso, não alimenta adequadamente. Então você tem que regular isso. Como é que a gente regulou? Regulou apresentando uma legislação que se chama Legislação de Controle de Zoonose, com o objetivo de castração. Porque aí você começa a diminuir essa população de cães abandonados na rua. Tem muita gente cuidando deles, tratando, alimentando, vacinando, mas isso é uma obrigação do município, isso é uma questão de saúde pública. Então, quando eu disse no início, que algumas pessoas falam, poxa, mas a saúde está com tanto problema, você está preocupado com animais, é porque, além disso, além da preocupação com os animais, é uma preocupação também com o ser humano.
Porque há uma quantidade muito grande de doenças que são transmitidas pelos animais quando eles não são tratados e não são cuidados, que afetam diretamente os seres humanos. Então essa relação é uma relação de preocupação com os animais e com os seres humanos ao mesmo tempo. E se você controla isso, o custo é muito pequeno para o município. Você fazer a castração, o cuidado, o acompanhamento dos animais abandonados de rua e até os que estão na posse de pessoas... Isso que eu ia perguntar, e os animais de rua? Pois é, você passa a estar cuidando da saúde pública do município. Você vai ter uma diminuição muito grande de casos de ingresso de pessoas procurando consulta, remédio, tratamento, internação, em razão das doenças que podem vir a ser adquiridas dos animais. Então, olha só, tem uma inter-relação nesse processo. E o município não tem, até agora, feito isso. Né? O mandato aprovou a lei, a gente fez essa lei, ela foi vetada pelo prefeito na legislatura anterior, nós, na Câmara, derrubamos o veto, ela foi promulgada, publicada, deveria estar sendo cumprida, mas o prefeito, naquela ocasião, entrou com um pedido de liminar para não ser obrigado a cumprir a lei. Conclusão, nós fizemos um manifesto, colhemos assinaturas e entregamos ao prefeito Rogério Cabral um pedido para que ele desista dessa liminar, ele como prefeito atual, visto que não foi ele que entrou com o pedido de liminar, mas que ele, sensível a esse processo, atendendo ao pedido do vereador e de todos os envolvidos no cuidado, no zelo com os animais, que ele desistisse dessa liminar e criasse um processo também de acompanhamento e fiscalização. Então ele instalou na Rodoviária Sul o COBEA, que é o Centro de Atenção aos Animais aqui do município, e nós estamos aguardando que ele desista da liminar e passe a cumprir efetivamente a lei. Então, para nós, isso, do nosso ponto de vista, é uma grande vitória, se isso vier a ocorrer definitivamente, no trato da saúde pública e no cuidado e zelo com os animais aqui do município. Ah, entendi. Agora, Cláudio, eu queria que você deixasse um recado a todos os telespectadores. Olha, eu quero deixar uma mensagem de otimismo, né? A gente viu as manifestações de rua, nós vimos todo esse movimento. As pessoas precisam atuar, não só no momento de manifestação, estarem mais firmes, mais presentes, mais próximas daqueles que elegeu, dos que também não elegeu, mas que os fiscalize, que os acompanhe, que defenda aqueles que fazem um bom trabalho, que acompanhe de perto o trabalho da Câmara Municipal, que fique atento às leis que são aprovadas, ou se tiver alguma iniciativa que encaminhe para a Câmara. Nós temos lá agora um espaço aberto de tribuna livre, que foi uma proposta que eu consegui modificar a lei anterior e fazer aprovar. Então, qualquer um pode usar a tribuna da Câmara. Se quiser apresentar um projeto de lei, hoje tem um sistema de acompanhamento de legislação participativa, qualquer cidadão pode apresentar projeto de lei. Então, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo, de reconstrução de uma consciência crítica. Todos nós participando da vida pública, sendo eleito ou não, teremos uma cidade melhor. Obrigado, vereador Cláudio, e até a próxima. Agora vamos conversar com o vereador Joelson do Pote. Olá, Joelson. Olá. Como foi para o vereador, logo na primeira candidatura, ter sido o vereador mais bem votado? Olha, foi uma alegria muito grande, uma felicidade que você não imagina. Eu que nunca... Já vim acompanhando meu pai nas campanhas, sempre acompanhando, mas antes de candidato eu nunca tinha subido no palanque, só fui até... Só 3 comícios que eu não tenho intimidade com o microfone, não sei falar em público. Mas foi uma campanha muito emocionante, a gente espera, todo mundo que se candidata, espera se eleger. Com certeza. Eu também me esperava, com certeza, mas eu não esperava ter a grande votação. E isso, ainda mais se eleger na primeira vez, é muito difícil. E depois de tudo que a cidade passou, estava muito mais difícil, foi a campanha mais difícil da história da cidade. E eu tive essa felicidade, a satisfação de ter a confiança de ter sido o vereador mais votado logo na primeira campanha, mas isso aí é resultado de muito trabalho e de um nome importante, que é o nome do Manel do Porte, que sem dúvida foi o grande responsável por essa... Você ajudou bastante. Muito, me ajudou demais, e é um nome que tem uma história na cidade. E eu disse na minha campanha que seria uma espécie de continuidade, não substituição, porque ninguém pode ser substituído, mas que eu iria fazer tudo para dar continuidade o que ele fez durante seus 4 mandatos. E ele também, meu pai continua trabalhando,
não parou ainda e a gente continua trabalhando junto. E isso foi uma felicidade muito grande e eu agradeço muito à população de Friburgo. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei que deu nome ao Teatro Municipal. Essa lei foi uma homenagem, uma simples, pequena homenagem que eu fiz ao Lécio Ventura. E o teatro na época já tinha sido batizado, tinha dado o nome do Ariano Suassuna, mas depois foi retirado o nome porque não pode a pessoa viva ser nome de prédio público. E eu vi naquele momento, aquela oportunidade, pela importância do Lécio Ventura para a nossa cidade, diretor do jornal, do órgão de imprensa mais importante que a gente, um dos mais importantes que tem na cidade. Então foi uma maneira de prestar essa homenagem merecida pelo nome que ele tem na cidade, embora teve gente que foi contra, até o Conselho de Cultura achava que não podia dar nome, mas só que a atribuição de dar nome a prédio público é de vereador. O Conselho tem a sua função, mas você não pode intervir em nome de prédio público. E eu fiquei contente, né, de poder ter feito essa homenagem. Eu disse que até retiraria o projeto se a Adriana, alguém da família, não aceitasse. E ela me ligou até na véspera da votação e disse que sentia que jamais iria pedir para tirar esse projeto. Ela gostou muito dessa homenagem e assim foi feito. Eu consegui prestar essa homenagem ao diretor da Voz da Serra, o senhor Lécio Ventura. E os loteamentos que ainda não foram legalizados, qual a atuação do vereador? Essa situação desses loteamentos que ainda não estão legalizados, loteamentos irregulares, isso é um problema que a cidade existe vários loteamentos e vem ao longo do tempo crescendo, foram feitos vários loteamentos e que eles todos já estão todos construídos com moradores e os governos anteriores, nenhum prefeito se interessou em legalizar essas construções e até antes também de legalizar as construções, legalizar o loteamento. E a coisa vem crescendo cada vez mais e chegou uma situação que isso não pode continuar. Eu falei isso na campanha e também em vários pronunciamentos na Câmara que ia pedir. Durante a campanha fiz algumas reuniões com o prefeito Rogério Cabral sobre isso. Tem um loteamento grande, conselheiro, que é o Tio Dongo 2, tem uma área ali no final do Califórnia, tem a Rosa Branca, tem o Bom Jesus na Chácara, tem o Alto da Chácara, tem 2 áreas em Varginha. E esse pessoal que está nesse loteamento, eles não têm escritura do terreno. A única coisa que tem é promessa de compra e venda. E quem tem que legalizar esses loteamentos é a prefeitura. E o problema é que essas construções, os proprietários não têm acesso a financiamento pela Caixa, que hoje a Caixa Econômica facilita muito o empréstimo para construção, para compra de lote para construção. Só que o lote tem que estar legalizado. Então, esse pessoal que dessas áreas já não tem acesso a esse empréstimo, a esse incentivo da Caixa Econômica. E outra situação que eu vim falando, que você chega, as únicas benfeitorias que foram feitas nesse loteamento foi em época de eleição, foi em véspera de eleição. E os moradores desses bairros também já estão cansados disso aí, de ouvir promessa. Você chega no período fora da eleição, os prefeitos alegavam que não poderiam fazer melhoramentos nessas áreas devido ao bairro, ao loteamento não estar legalizado. Só quando chegava a campanha eleitoral, entrava fazendo asfalto, fazendo melhorias, só durante a campanha. E iludindo os moradores desses bairros, que ia ser legalizado, que ia ser feita toda a infraestrutura, problema de rede de esgoto, abastecimento de água, de luz, calçamento. Só que isso nunca foi feito. E eu fiz esse pedido do prefeito Rogério Cabral, que isso tem que vir do Executivo, o Legislativo tem as suas limitações. E a gente a nossa atuação é pedir, é insistir que o prefeito, em várias reuniões da campanha, e depois também alguns pronunciamentos que eu tenho feito, sobre essa questão. Eu fiz um pronunciamento uma vez, não lembro a data, numa quinta-feira. Na sexta-feira, são uma reportagem muito grande na Voz da Serra falando sobre o loteamento Bom Jesus. Então, tudo que eu vinha falando foi confirmado.
E o problema é que fora da campanha, a prefeitura não pode fazer melhoria nesses bairros. Mas chega na época da eleição, próxima da eleição, por exemplo, o asfalto do loteamento Chudon, que foi feito em véspera de eleição. O asfalto no alto da chácara, um trecho da estrada do Trevo, da estrada do Amparo, até o armazém, o primeiro armazém ali no bairro, foi feito na semana da eleição. O final do loteamento Califórnia, ali perto da confecção, da Erótica Confecção, do Nicinho, do Fernando, foi feito também véspera de eleição. Eu não estou querendo aqui, né, acusar nenhum prefeito que passou, não é nada, mas eu só queria confirmar que realmente essas melhorias só são feitas na época da eleição. Entendi. Mas nunca ninguém se preocupou em legalizar essas áreas. E eu tenho insistido, já tive o compromisso do prefeito que ele vai fazer uma reforma administrativa e já está cuidando, já deu início a esse tema para colocar essas áreas, de legalizar essas áreas, que é interessante para todo mundo, para o proprietário que vai ser a escritura definitiva, ter o imposto no nome dele, vai poder legalizar suas construções. Com certeza. E a prefeitura que vai arrecadar com o IPTU. Então é bom para todo mundo vai sair ganhando com isso aí, entendeu? Eu chego para atender o morador nesse bairro, quer legalizar a sua construção. Eu falo, você não tem como legalizar porque é escritura, você não tem escritura definitiva, não tem o IPTU no nome da pessoa, não tem o registro do imóvel. Entendi. Então isso aí eu não tenho um levantamento de quantas residências existem, quantos lotes existem, mas vai ser uma parcela muito grande da população que vai ser beneficiada. E isso aí em breve, apesar de agora já começa a aparecer, porque uma coisa que a gente briga, que vem falando a gente vem falando na campanha, e isso também é também da engenharia pública, aí essas pessoas, quando vê que a coisa vai acontecer, já começa outros querer aparecer também nessa situação. Mas não tiveram oportunidade e não conseguiram, mas dessa vez, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Fale sobre suas indicações de projetos para a cidade. Essas indicações e projetos de lei, mas indicações é que a gente faz no dia a dia, que a gente anda em todos, na maioria dos bairros, que o município é muito grande. Eu tenho um acesso, até porque eu tive votação em quase que todas as urnas, as sessões do município. Inclusive Lumiar, São Pedro da Serra, muitos que eu não tive muito voto, mas ainda apareci em Coronel 61, em Vargem Alta e aquela região, que a gente é de conquista de outro extremo da cidade, mas a gente tem atuação no município. Olaria, tive uma votação muito grande em Olaria. Conselheiro, mais uma vez, eu acho que eu fui mais votado em conselheiro, não tenho certeza, mas eu cheguei até já passar de 1000 votos em conselheiro. E no nosso dia a dia, andando nos bairros, eu só não fui pedir voto onde eu não conheço as pessoas, aquela localidade. Eu não ia ter coragem de chegar, se eu nunca fui naquela região, eu chegava a pedir voto. Entendi. Mas onde eu andei, eu continuo andando e vem essas reivindicações. A prefeitura está tendo muita dificuldade, falta de equipamento, as secretarias com falta de estrutura. O prefeito agora ele já tinha, acho que até autorização desse financiamento para compra de máquinas e caminhões, porque aqui a Secretaria de Olaria não tem estrutura de conselheiro, que inclusive eu já fui secretário de conselheiro, passei por lá, eu sei como é que é aquela situação, e acho que hoje ainda está pior do que quando eu passei por lá, em 2007, 2008. E a demanda é muito maior. Ainda mais depois do que aconteceu com a cidade. Então, as indicações são os pedidos que a gente faz através da Câmara e também diretamente com o prefeito e com os secretários. Muita coisa a gente vai direto ao prefeito ou aos secretários, que muita coisa que o secretário pode resolver, a gente fica em cima. O que todo mundo vê rua, buraco na rua, capina, limpeza, reforma de escola, falta de professor, essa situação que todo mundo, isso que a gente faz no dia a dia, esse pedido, até que pela limitação que tem o poder do vereador, a gente tem que ir, quem tem o poder de executar que é o prefeito e são os secretários. Isso é uma atividade que a gente faz todo dia, estar presente nos bairros e levar as reivindicações ao prefeito. Com certeza. Joelson, como foi sua conquista em trazer para o município uma patrulha mecanizada? Isso aí foi, eu acho que a maior conquista que eu consegui até agora.
através de contato com o secretário estadual de Agricultura, que a Secretaria do Estado de Agricultura chegou em Friburgo, em vários municípios da região serrana, logo depois da tragédia. Inclusive, teve uma sessão no dia 25 de junho, que veio a presidente da Emater, a doutora Estela, prestar contas do que foi feito esse tempo todo. Inclusive, essas patrulhas existem até hoje em Friburgo. Ela veio prestar contas do que foi feito e eles continuam atuando aqui. E eu fiz um pedido ao secretário estadual Cristino Auro, deputado estadual, ele também é deputado, licenciado, assumiu a secretaria pela segunda vez. Da importância que tem a produção rural em Friburgo, que é o maior produtor de couve-flor, fora as outras atividades. De flor de corte é a segunda no Brasil. Então, o município é muito forte na área rural, na agricultura. E você veja bem, essa falta de equipamento já para a cidade, para a área urbana, você imagina os distritos como é que estão. Então eu fiz esse apelo e também foi muito importante esse pedido que eu fiz junto com o meu pai, o Manel do Pote, o prestígio que ele teve durante seus mandatos e até a votação que eu tive, essa expressiva votação, também foi isso como que ele me recebesse lá no gabinete. E ele mandou uma patrulha, que essas patrulhas que vinham trabalhando no município não era só para Friburgo, era para Friburgo, para Bom Jardim, para Sumidouro, para Teresópolis. Não tinha uma só para Friburgo, nós conseguimos uma só para Friburgo. E nunca na história do nosso município aconteceu isso. Ter essa patrulha mecanizada. E isso está ajudando demais a prefeitura, porque hoje eu acho que a prefeitura só tem uma patroa funcionando. Como é que ela vai atender essa demanda? Então nós conseguimos essa patrulha mecanizada. Nós começamos a trabalhar dia 1º de maio e, lógico, o início é difícil, até a coisa engrenar, a coisa funcionar. No começo tudo mas a gente agora começou o trabalho vem desenvolvendo, nós começamos pela região de Pilões, muito castigada na tragédia, Conquista. Esse distrito foi muito, muito prejudicado. Estamos hoje no Barracão dos Mendes, já fizemos Conquista. E isso também eu quero deixar aqui claro, não é essa patrulha mecânica, não é para o 3º distrito, é para toda a área rural de Friburgo. Depois que a gente sair do 3º distrito, a gente vai para Rio Grandina, para Amparo, para a região de São Pedro, de Coronel, fazendo toda essa... Porque essa patrulha, ela é fixa para o município, diferente das outras. Isso aí foi... Eu fiquei muito feliz com isso aí, porque eu disse da campanha, o pouco tempo que a gente tinha de horário de televisão e rádio, eu disse que seria uma continuidade do trabalho do meu pai. E graças a Deus eu tenho tido essa alegria de poder estar trazendo logo no começo do mandato, conseguir isso é um benefício para quem não mora na área rural, não sabe o que é você pegar uma estrada ruim. Com certeza. Você não tem a sua produção, você sai com um caminhão das lavouras para levar para o Ceasa ou para levar para o Rio. Hoje a maioria leva direto para o Rio, muitos não passam pelo Ceasa. E que o agricultor mais pede é a estrada conservada. E não adianta você passar uma patroa numa estrada e depois que vem a chuva você tem que voltar fazendo a manutenção. É uma manutenção constante, por isso essa patrulha é definitiva para a nossa cidade. Eu fiquei muito contente com isso, agradeço demais ao deputado Cristino Auro e à doutora Estela, presidente da Emater. E essa patrulha é o início, nós vamos ter muito mais benefícios. No dia 5 de julho foi assinado o convênio do secretário de Agricultura com o prefeito, que também precisava desse convênio para a coisa deslanchar. Além da patrulha, nós vamos ter mais reforço de caminhão, já tem, mas vai ter mais reforço bica corrida, de manilha e de canaletas e num futuro bem próximo de asfalto também. E esse programa é para a estrada onde tem produção rural, onde tem produção de lavoura. Não é qualquer estrada que pode ser usado por esse programa. Entendi. E o Cristino falou essas melhorias, depois desse convênio,
essa colocação de bicas, todo esse material que a gente vai conseguir, porque essa fixa para Friburgo é pouco tempo que a gente está trabalhando nela aí. Mas o produtor pode estar tranquilo que ela vai ficar sempre aqui na nossa cidade para a gente atender o produtor rural. E agora, para terminar, suas considerações finais, vereador Joelson. Eu quero que mais uma vez agradecer a confiança do eleitor, que esse resultado da eleição é uma confiança que foi depositada no nosso nome. Primeiro do Manel do Pote e depois do Jorge do Pote. E num primeiro momento foi, a partir do momento que eu sentei naquela cadeira, a dificuldade que a gente tem, porque eu sempre acompanhei meu pai, mas nas campanhas, no dia a dia do trabalho na Câmara, eu não participava muito. Então a gente vê a diferença que é e a responsabilidade, e a ficha demorou um pouco a cair. Porque a gente eu sempre via do outro lado. Quando eu vi sentar naquela cadeira onde meu pai ocupou por 4 mandatos, foi uma coisa, uma honra enorme eu consegui. E eu acho que na história de Friburgo nunca teve um filho que sucedeu o pai no mandato seguido. E o começo foi de aprender ali como é que é o dia a dia, como é que são os trâmites dos projetos. Então a coisa demora um pouquinho até a gente se adaptar, né? Primeiro dificuldade que eu tenho em fazer um pronunciamento na Câmara ou até na televisão. Mas tem sido importante, estou trabalhando, procurando honrar cada voto que eu tive. Minha luta vai ser durante esse mandato, porque a votação que eu tive é uma responsabilidade muito grande. A confiança que o eleitor depositou, ele votou com uma fé muito grande que é ter o retorno, e é isso que eu estou fazendo. E acredito que nesse primeiro momento difícil, que o prefeito também está encontrando essa dificuldade, a coisa começar a deslanchar, mas eu acredito que em breve a coisa vai melhorar, e dizer para a população que eu estou fazendo tudo para honrar cada voto dos 2.640 votos que eu tive nessa eleição. Obrigada, vereador, e até a próxima. Agora nós vamos conversar com o vereador Zezinho do Caminhão. Olá, Zezinho. Como ficou a situação do acordo judicial entre a Prefeitura de Nova Friburgo e a FAO? Olá. Ficou nas seguintes condições. Primeiramente, nós convocamos, para uma audiência na Câmara de Vereadores, coisas que não se fazia com as prestadoras de serviço no município, para ela prestar conta de como estava atuando, ser cobrado daqueles maus serviços, que é uma grande reclamação, uma grande insatisfação da população. E aí, diante disso, houve um reajuste de aumento de passagem, um reajuste que foi feito através de um acordo judicial no Ministério Público. Diante disso, eu sou o presidente da comissão que fiscaliza as prestadoras de serviço do município, junto com o Gabriel Mafó e o Wellington Moreira. Nós começamos a fazer um trabalho que inclusive não cabe ao vereador. O vereador ele tem que fiscalizar o executivo, ele tem que cobrar a atuação do executivo. Mas como o executivo não tem feito a parte dele na questão de fiscalizar, nós puxamos essa responsabilidade para nós vereadores, porque alguém tem que tomar providência em relação aos prestadores de serviço, que é uma grande insatisfação da população. Diante disso, foi feito um acordo judicial, que nós sabíamos que não ia ser cumprido, porque não era porque questão de justiça que seria cumprido. Todos os anteriores nunca foram cumpridos. E aquele era mais um a não ser cumprido. E aí, diante disso, nós começamos a monitorar a empresa FAO, cada item daquele acordo judicial. Te digo, não cumpriu. E ali tem multas diárias de 50 mil, de 5 mil. Para ter uma ideia, só para você ter uma ideia, nós saímos para fiscalizar os ônibus. E aí nós pedimos que eles botassem os ônibus lá para nós sabermos quantos ônibus novos tinham sido adquiridos para a empresa para que estivesse rodando no dia 15. E aí a empresa sabe que hora que ela disponibilizou para nós? Num feriado, do aniversário da cidade, às 2 horas da manhã. Acho que pensou que os vereadores não teriam coragem de ir lá. 2 horas da manhã nós estávamos lá e fiscalizamos ônibus por ônibus. E aí a gente constatou que ela não cumpriu o acordo, e aí nós fizemos um pente fino,
contratamos 3 advogados que nos assessorou e aí fizemos um relatório final onde a empresa deve em torno de R$1 milhão ao município. E pode ter certeza que ela vai ter que pagar. Quem tem que cobrar é o executivo. Mas a Câmara de Vereadores, com a minha comissão e o apoio dos demais vereadores, estamos fiscalizando, encaminhamos o pedido ao prefeito que ele faça a cobrança da multa e pedimos o acompanhamento do Ministério Público que está também no encalço da empresa e ela com certeza ela vai ter que cumprir, porque ela, daqui para frente ela vai entender que tem gente fiscalizando e quando assinar acordo daqui para frente vai ter que ser cumprido. Vai acabar essa farra das maus prestadores de serviço no município. E como está a situação da Águas de Nova Friburgo após a reunião específica? Essa é outra, e aí eu uso um termo pesado. Desculpa quem está me ouvindo. Essa é um câncer que está instalado no município. É mal prestadora de serviço, tá? Foram mexidos nesses contratos. Esse contrato, quando foi feito a primeira vez, que não teve, tá, uma transparência, ele foi feito obscuro, da noite para o dia, nunca se teve uma audiência pública, nós perdemos um patrimônio que funcionava e hoje nós não temos mais esse patrimônio e a gente não se entende, porque se fez um contrato onde qualquer um podia ter comprado essa empresa, até você mesmo, porque não tirou dinheiro do bolso, era pago em obras, tá? Obras mal feitas, tá? E essas obras tinham prazo, então primeiro se arrecadou para depois pagar. E aí foi feito um contrato mal feito com a cidade de Nova Friburgo, tá? Onde a população foi penalizada e pior do que os contratos, são os aditivos posteriores, onde só gerou benefício para a população, benefício à empresa e penalizou a população. Então, diante disso, nós trouxemos ela para uma audiência pública para ela ser mais uma a entender, tá, que ela está sendo fiscalizada, ela nunca foi fiscalizada antes, tem pessoas sérias fiscalizando, cobrando, e ela entender que daqui para frente nós vamos também estar no pé dela como estamos, tá? Encontramos várias, digamos, dificuldades, quer dizer, de serviço mal prestado, nós mostramos a insatisfação popular e também estamos diante juntando o documento, tá? Fiscalizando, fazendo reunião com a empresa, inclusive não ficou só naquela audiência pública, tá? E agora nós vamos estar encaminhando um relatório final também, como fizemos com a FAO, ao prefeito, e aí sim, quem cabe rever esse contrato é o prefeito, é o executivo. O vereador não tem poder de baixar a tarifa de água, tá? Ele não tem poder de extinguir taxas, por exemplo, serviço de esgoto, que a gente sabe que não tem tratamento de esgoto na cidade, tá? E a gente paga por esse tratamento. Mas o vereador não tem poder de extinguir isso. Quem é que tem o poder de fazer isso? É o prefeito. Nós vamos estar encaminhando ao prefeito também um relatório final dizendo das barbaridades que é esse contrato e esses aditivos, e ele tem que rever. Da mesma maneira que foi revisto o contrato em favor da empresa, que se de agora para frente rever em favor da população. E nós vamos estar ali acompanhando, nós estamos muito lado a lado com a população, tá? A comissão, ela tem feito o seu papel e sendo, digamos, amparada, apoiada por vários vereadores daquela Câmara que pensam da mesma forma que nós. Entendi. Agora eu queria saber por que acontecerá uma reunião específica com as empresas EBMA e Energisa. Isso é exatamente como eu falei no início da minha fala. Todas as prestadoras de serviço no município, elas nunca foram fiscalizadas, tá? E isso não é o vereador Zezinho que está falando, não. Isso nas audiências que nós fizemos, essas perguntas elas são colocadas, tanto a empresa quanto a Águas de Nova Friburgo relataram que ela não era fiscalizada. A gente tem um órgão na prefeitura, que é a MAI, tá? Que é para fazer esse tipo de fiscalização, mas na verdade é um cabide de emprego, tá? A MAI não funciona, tá? Inclusive parece que o prefeito está revendo isso. Parece que ele vai mudar esse sistema, porque ela não funciona. Então, por que nós estamos trazendo essas empresas? É para meter o pau nelas o tempo todo? Não. Talvez vai ter empresa que vá lá na Câmara e ela vai ser elogiada pelos bons serviços. Mas ela precisa entender que hoje tem representante da população que foi eleito por voto, por vontade popular, que ganha salário, fazendo a parte daquilo que a população não pode fazer. Nós somos fiscalizadores, nós somos a voz dessa população. Então nós estamos fazendo isso, e tanto a Energisa, né, quanto a EBMA,
Tá? E, na verdade, não é uma convocação, é um convite, porque a gente não tem poder de convocar. Então, nós fizemos os convites para elas, primeiro, mostrar os serviços que elas têm prestado, né? O que ela tem de tecnologia implantada ou se vai implantar alguma coisa. Tá? Se o município está, digamos, inadimplente, qual é o relacionamento da empresa com o município? Tá? Porque, às vezes, de vez em quando, a gente é surpreendido com uma dívida do município em relação a uma prestadora de serviço dessa. Então, quando a gente faz essas audiências, dá transparência e também dá uma questão de responsabilidade para nós vereadores e para a empresa, sabendo que hoje, tá, tem vereadores acompanhando, atuando, tá, e que não vai ser da maneira que estava igual era antes, solto. Não estou dizendo que nos mandatos anteriores não teve vereador que fez isso. Teve vários vereadores que tentaram fazer isso, mas eles não tinham o amparo, não tinham o respaldo que hoje esses vereadores estão tendo. Hoje a gente tem, digamos, o amparo dos colegas vereadores, o presidente da Câmara, ele dá o suporte. Se a gente precisar do procurador, ele nos ampara. Então isso está fazendo com que o nosso trabalho ele flua, tá? E a população reconhece. Ela está vendo que tem vereadores que estão ao lado dela e que estão se empenhando para fazer o diferente, sair da mesmice. Do jeito que entra, larga tudo de qualquer maneira, que desse jeito a gente vai tocando, a população não reclama de nada, a população não vem aqui para dentro fiscalizar, mas graças a Deus a população hoje ela está mais politizada, está mais conscientizada, ela está fazendo a cobrança, inclusive quando a gente anda na rua a gente é cobrado o tempo todo, não reclamo disso, né, desde o momento que eu disponibilizei o nome para ser um representante público, um agente público, eu tenho mais que fazer prestação de conta, né, dar transparência ao meu mandato e tem que ser dessa forma mesmo. População, fiscalize o vereador Zezinho do Caminhão, fiscalize os demais, fiscalize aquele que você votou, mas fiscalize todos. Afinal de contas, se você não votou, mas você paga o salário de todos. Com certeza. Agora eu queria que o vereador falasse um pouquinho sobre os moradores da Granja do Céu em relação às barreiras. Isso aí é a grande dureza, isso aí é aquela coisa que me aflige o meu coração. Eu estou há 2 anos e meio junto com aquela comunidade lutando por uma barreira que caiu. Diante disso, você vê, 2 anos e meio nada foi feito. Aquela comunidade, eu digo que Deus foi muito generoso com a comunidade Granja do Céu. As belezas naturais é um dos lugares mais bonitos aqui de Nova Friburgo. Se você for lá, você fica encantada com o lugar. Mas, infelizmente, o poder público, ele não atua. Nós não temos nenhum, digamos, envolvimento do poder público, a não ser o ônibus, né? É uma comunidade que foi excluída da sociedade. E aí, o único bem público que é o ônibus, lá é um trajeto muito íngreme, e ali nós temos na faixa de 80 famílias, tá? E uma média de 4 crianças por família. Você imagine subir toda aquela distância, tudo ali, mães com criança no colo e arrastando outros por ali acima, uma hora com bolsa de compra, idosos que têm tratamento de médico não vão mais porque ele só consegue se locomover através do ônibus. Está ficando comprometida a vida escolar dessas crianças, tá? Porque muitas das vezes está chovendo e eles não descem e estão expostos ao perigo. Então, diante disso tudo, está virando um trauma. Há poucos dias, agora a barreira caiu novamente. E nós temos alertado, encaminhei documento ao prefeito, dizendo da nossa situação e nada se faz. Então, diante disso tudo, sexta-feira, nós estaremos lá, dia 19, às 16 horas, fazendo um movimento ordeiro e pacífico, reivindicando essa obra, que se defina uma data, que para com esse jogo de empurra. A prefeitura diz que é com o Estado diz que é com a prefeitura, e a população ali naquele meio, naquela situação dura, uma realidade que realmente machuca quem está morando. Então nós resolvemos que agora nós não vamos cruzar os braços. Eu, como vereador, estarei lá aliado a esse grupo, tá? Porque as minhas forças eu estou perdendo a força dentro do meu mandato para conseguir levar com essa obra. Então hoje nós vamos unir força, não só da própria comunidade, como de outros moradores que estão comovidos com aquela situação. Agora o vereador poderia falar um pouquinho mais nesse mandato sobre o seu bairro e o bairro de uma forma geral?
Essa aí é a grande, digamos, frustração do início do meu mandato. Porque se nós olharmos a votação que eu tive, só para você ter uma ideia, eu tive 1.203 votos no bairro do Cônego, já saí eleito do bairro. E o que é isso? É um sinal de esperança, de confiança, né, que as coisas vão mudar muito. O que a minha comunidade, bairro do Cônego, espera? Espera do vereador Zezinho do Caminhão. Justamente aquilo que não é a minha atribuição. A minha atribuição de vereador, o que é? Fiscalizar o executivo, né, de que maneira está sendo direcionadas as verbas, né, o orçamento, como está sendo executadas as obras do município, se aquela verba está sendo investida naquela obra, se não foi tirada para outro lado, fazer as leis, né, que gerem benefício para a cidade, para a população. Isso é a minha atribuição de vereador. Mas a grande maioria não sabe a função do vereador. As pessoas do meu bairro esperam de mim, por exemplo, que eu tenha uma praça melhor, que as calçadas não continuem da maneira que estão, as estradas de terra que estão intransitáveis, que é buraco, tudo. Ela espera que aquela estrada ali esteja decente, em condições de transitar. Ela espera que aonde tem asfalto, que o asfalto dê plena condição dos carros trafegar, não aquela buracada que parece um queijo suíço, né? Esperam posto de saúde no bairro, tudo que não é atribuição do vereador. O vereador, por exemplo, para conseguir fazer isso, ele tem que estar muito alinhado com o governo municipal. E aí é onde que cria-se a dificuldade. Porque o vereador, ele tem que ter uma independência de mandato. Você hoje, para fechar com o governo, e ele começar a direcionar as obras para você, né? E aí é isso que eu estou tentando, dentro da Câmara de Vereadores, acabar com isso, né? Mostrando que o vereador não executa a obra, né? Justamente para ele poder ter um mandato pleno de fiscalizador. Então, desde o momento que você começa, o prefeito, você foi lá, fez uma reivindicação, capina aquela rua. Aí lá o vereador Zezinho pediu para capinar aquela rua e foi feito. E aí você vai construindo, digamos, um compromisso de dívida com o governo. E quando chega na hora de fiscalizar, você tem que fazer vista grossa. Não estou aqui dizendo que o governo anda fazendo tudo errado. Mas tem coisas que de repente você identifica e que não está pelo caminho certo. E aí, como que você vai fazer, como você vai fiscalizar se você foi atendido naquilo que você foi pedido ao prefeito ou à prefeita que tiver com o mandato de uma cidade? Então é aí que me frustra, porque eu tenho lutado muito pelo meu bairro, muito, mas não tenho sido atendido, né? E eu entendo assim, eu faço os ofícios, faço a minha reivindicação, eu faço como porta-voz da comunidade, né? O vereador, eu não posso chegar lá e garantir para essas pessoas que, você me pediu para capinar a rua e eu capinei. Eu não capinei rua nenhuma, eu não tenho funcionário, eu não tenho material, eu não tenho máquina, eu não fiz indicação de administrador. Eu não posso chegar dentro da administração hoje do bairro do Cônego e dizer assim, funcionários, hoje vocês vão me acompanhar para nós dar um pente fino nessa determinada rua. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autonomia. E o que eu faço nesse sentido? Passo na administração, procuro o administrador e faço o pedido. Tento sensibilizá-lo, que aquela rua está precisando muito, mas ele tem um cronograma que ele vai seguir aquilo que ele acha melhor. E aí é onde que eu digo que é a frustração do meu início de mandato. Aí aquela rua demora a ser contemplada naquela reivindicação e aí o morador diz, poxa vida, votei no vereador, acreditamos, mas não adianta votar em ninguém faz nada. O vereador Zezinho até hoje não mandou capinar a minha rua. Então, é isso que a gente precisa trabalhar daqui para frente. Inclusive, falei isso com a Câmara Jovem ontem. A gente precisa passar as atribuições do vereador, para aí sim cobrar naquilo que o vereador tem que fazer, e cobrar da pessoa certa, do executivo, o que cabe ao executivo. Então, é uma luta árdua, é uma luta dura, porque nem todos estão pensando desse jeito. Tem pessoas que continuam dizendo que ele melhorou rua, que ele fez poda de árvore, que ele trocou lâmpada, E aí, como a população não acompanha o vereador, ela não vai na Câmara, e às vezes nem tem o TV a Câmara, você fica muito exposto a essa situação. Então, diante disso, vamos ver se ao longo do tempo a gente consegue mudar
digamos, essa maneira da população ver o vereador. O vereador não executa. Agora, vereador, suas considerações finais. Quero aproveitar essa oportunidade, primeiro, para agradecer a todos vocês, por estar me dando essa oportunidade, de estar falando direto com a população, fazendo uma prestação de conta assim, rápida. Agradecer a todos os moradores, principalmente ali de Cônego, Cascatinha, Sítio São Luís, Vargem Grande, Granja do Céu, aqui o Alto de Olaria, né? E a adjacência, e toda a cidade, já que eu tive voto em todas essas localidades, pela confiança por esses 2.027 votos. E me colocar à disposição de toda a cidade. Eu sempre coloco, a minha origem é do bairro do Cônego. Sou vereador do município de Nova Friburgo. Eu tenho que ser atuante em todos os bairros. Hoje eu sou vereador daqueles que votaram e daqueles que não votaram. Mesmo aqueles que não votaram, eles estão pagando meu salário. Então, diante disso, eu estou à disposição de todos. Peço que me acompanhem, que me fiscalize, para ver se eu estou com um mandato correspondendo a essa confiança. Não correspondendo, por favor, tire-me na próxima eleição e bota outro novo no meu lugar. E assim seja com os demais. Fiscalize todos os vereadores. Exija que façamos prestação de conta. Afinal de contas, quem é o nosso patrão são todos vocês, toda a população de Nova Friburgo. Tenho um compromisso de ser pessoa séria. Na minha vida anterior, antes de chegar na vida pública, eu sempre fui uma pessoa íntegra, séria e muito respeitoso. Estou mantendo a mesma conduta, de continuar com a minha seriedade, com a minha responsabilidade, com o meu comprometimento com a cidade de Nova Friburgo e com toda a população. Então, quero agradecer a todos, por essa confiança e conte muito comigo. E as portas do meu gabinete estão abertas, eu abro das 9 às 18 horas, todos os dias, sempre quando eu não estou. Tenho um assessor, não fico muito dentro de gabinete, porque vereador dentro de gabinete não trabalha. Mas quem quiser conversar comigo no gabinete, tem uma pessoa para receber e agendar. Então, agradecer a todos e muito obrigado mesmo. Zezinho, mais uma vez, obrigada e obrigada a vocês. Está terminando mais um programa Vereador em Ação. O meu muito obrigada pela audiência e até a próxima. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.